Olá, meus amigos, estamos de volta com mais uma leitura do livro Aliviando a Bagagem, de Max Lucado, baseado no Salmo 23. Hoje nós estaremos falando do 6º capítulo, que tem o título E se? E como posso? O fardo da preocupação. Seu filho de 10 anos está preocupado, tão ansioso que não pode comer, tão preocupado que não consegue dormir. O que há de errado? Pergunta você. Ele balança a cabeça e geme. Eu ainda não tenho um plano de pensão. Ou o seu filho de 4 anos está chorando na cama. O que há de errado, querido? Ele choraminga. Eu nunca vou passar na faculdade de química. O semblante de seu filho de 8 anos está carregado de estresse. Eu serei um pai imprestável. E se eu for um exemplo ineficiente para os meus filhos? Como você responderia a tais declarações? Além de chamar um psicólogo infantil, sua resposta seria enfática. Você é jovem demais para se preocupar com essas coisas. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Felizmente, a maioria das crianças não tem esses pensamentos. Infelizmente, nós adultos temos mais do que a nossa parte. A preocupação é o fardo da aninhagem da carga. Ele transborda com e se? E como posso? E se chover em meu casamento? Como posso saber quando disciplinar meus filhos? E se eu me casar com um sujeito que ronca? Como podemos bancar a educação do nosso bebê? E se depois de toda a minha dieta eles descobriram que alface é engordativo e chocolate não é? O saco de estopa da preocupação, incômodo, grosso, sem atrativos, rangente, difícil de manusear, irritante e se carregar é impossível de se largar. Ninguém quer as suas preocupações. Verdade seja dita, nem você as quer. Ninguém entende lembrar-lhe o alto custo da ansiedade, mas o farei de qualquer modo. A preocupação divide a mente. O termo bíblico para preocupação, merimas, é um composto de 2 palavras gregas, merizo, divide, e nous, a mente. A ansiedade reparte a nossa energia entre prioridades de hoje e problemas de amanhã. Parte da nossa mente está no agora, o restante está no ainda não. O resultado é meia mente vivendo. E esta não é a única consequência. Preocupação não é uma doença, mas causa enfermidades. Ela tem sido associada à pressão alta, problemas cardíacos, cegueira, enxaquecas, mau funcionamento da tireoide e inúmeras perturbações estomacais. Ansiedade é um hábito dispendioso. Claro, poderia avalar o custo se funcionasse, mas não funciona. Nossas inquietações são vãs. Jesus indagou em Mateus 6:27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A preocupação nunca clareou um dia, nunca resolveu um problema ou curou uma enfermidade. Como pode alguém lidar com a ansiedade? Você pode experimentar o que fez um companheiro. Ele se preocupava tanto que decidiu alugar alguém para preocupar-se por ele. Encontrou um homem que concordou em ser o seu empregado preocupador, por um salário de $200.000 por ano. Depois que o homem aceitou o trabalho, sua primeira pergunta ao patrão foi: onde você vai arranjar $200.000 por ano? Ao que o homem respondeu: esta preocupação é sua. Lamentavelmente, preocupação não é uma tarefa que você pode repassar a outrem. Contudo, você pode superá-la, e não há lugar melhor para começar que no verso 2 do Salmo do Pastor. No verso 2 dia: guia-me mansamente às águas tranquilas, declara Davi. E caso percamos o ponto, ele repete a frase no versículo seguinte: guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me. Deus não está atrás de mim, gritando, vai! Ele está diante de mim, convidando, venha. Ele está na frente, roçando o pasto, cortando o mato, mostrando o caminho. Chegando na curva, ele dirige, vire aqui. Antes da elevação, ele gesticula, suba aqui. Parando perto das pedras, ele diverte. Cuidado para não pisar aqui. Ele nos guia, ele nos diz o que nós precisamos saber quando nós precisamos sabê-lo. Como afirmaria um escritor do Novo Testamento? Encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4:16. Ouça uma versão diferente.
de Hebreus 4,16. Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A ajuda de Deus é oportuna. Ele nos ajuda do mesmo modo que um pai dá passagens de avião à sua família. Quando viajo com as minhas filhas, carrego todas as nossas passagens em minha mochila. Na hora de embarcar, ponho-me entre o atendente e as meninas. À medida que cada uma passa, coloca a passagem em sua mão. Ela, por sua vez, a entrega ao atendente. Cada uma recebe a passagem no momento exato. O que eu faço por minhas filhas, Deus faz por você. Ele interpõe-se entre você e a necessidade, e na hora certa dá-lhe a passagem. Não foi esta a promessa que ele fez aos seus discípulos? No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 11, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pela que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Não é esta a mensagem dada por Deus aos seus filhos de Israel? Ele prometeu supri-los de maná a cada dia. Aqueles que desobedeceram e colheram maná para 2 dias, acharam-se depois com maná apodrecido. A única exceção à regra era a véspera do sábado, na sexta-feira, eles podiam colher o dobro. Por outro lado, Deus lhes daria o que eles necessitassem na hora da sua necessidade. Deus nos guia, Deus fará a coisa certa na hora certa. E que diferença isso faz? Desde que sei que a sua provisão é oportuna, posso desfrutar do meu presente, de sua total antemão ao que Deus está fazendo agora, e não se preocupe com o que poderá ou não acontecer amanhã. Deus ajudará você a lidar com qualquer dificuldade que surgir quando chegar a hora. Mateus 6,34. Essa última frase é digna de ser marcada com texto, quando chegar a hora. Eu não sei o que faria se o meu marido morresse. Você saberá quando chegar a hora. Quando os meus filhos saírem de casa, penso que não vou suportar. Não será fácil, mas a força virá quando essa hora chegar. Eu nunca poderia dirigir uma igreja. Há muitas coisas que eu não sei. Você pode até estar certo, ou você pode estar querendo saber tudo cedo demais. Não seria o caso se Deus lhe der as respostas quando ela chegar a hora? A chave é esta: encontre os problemas de hoje com a força de hoje. Não comece a atacar os problemas de amanhã até amanhã. Você ainda não tem a força de amanhã, você só tem o suficiente para hoje. Mais de 80 anos atrás, um grande canadense da medicina, Sir William Osler, pronunciou um discurso aos alunos da Universidade de Yale, intitulada Um Monte de Vida. Na mensagem, ele relatou um acontecimento ocorrido quando ele se achava a bordo de um vapor. Certo dia, quando estava conversando com o capitão do navio, ele ouviu soar um alarme agudo e estridente, seguido por sons estrepitosos e rangentes abaixo do tombadilho. São os nossos compartimentos à prova d'água se fechando, explicou o capitão. É uma porta importante de nossas manobras de segurança. Em caso de problema real, a água que flui para um compartimento não afetará o restante do navio. Mesmo se colidirmos com um iceberg, como fez o Titanic, a água que entrar encherá apenas aquele compartimento rompido. O navio, no entanto, continuará flutuando. Quando falou aos alunos, Osler recordou a descrição do navio feita pelo capitão. Cada um de vocês é certamente uma organização muito mais maravilhosa que aquele grande vapor, e com destino a uma longa e distante viagem. Meu desejo é que você aprenda a dominar a sua vida, vivendo cada dia de um compartimento à prova de tempo. A isto certamente garantirá a sua segurança através de toda a jornada da vida. Toque um botão e ouça em cada nível de sua vida as portas de ferro se fechando sobre o passado, os ontens mortos. Toque hoje outro e feche com uma cortina de metal o futuro, os amanhãs por nascer. Então você estará seguro para hoje. Não pense num monte de coisas a serem feitas, nas dificuldades a serem vencidas, mas concentre-se na pequena tarefa ao alcance de seu braço.
deixando que ela seja o suficiente para o dia. Obviamente, o nosso dever não é cuidar do que está vagamente à distância, mas fazer o que está claramente à nossa mão. Jesus tratou da mesma coisa com menos palavras. Em Mateus, versículo 6, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si próprio. Basta cada dia o seu próprio mal. Fácil falar. Nem sempre é fácil fazer, certo? Somos demasiadamente propensos a nos preocupar. Justamente a noite passada estava me preocupando em meu sono. Sonhei que fora diagnosticado com uma doença degenerativa dos músculos que levou à vida de meu pai. Despertei do sono e bem no meio da noite comecei a me preocupar. Então as palavras de Jesus vieram à minha mente. Não se preocupe com amanhã. E por uma vez decidi não me preocupar. Arriei o saco de estopa. Afinal, por que deixar que os problemas imaginários do amanhã me roubassem o descanso da noite? Poderia eu prevenir a doença permanecendo acordado? Iria eu adiar a aflição por ficar pensando nela? Claro que não. Então fiz a coisa mais espiritual que poderia ter feito. Voltei a dormir. Por que você não faz o mesmo? Deus está conduzindo você. Deixe até amanhã os problemas de amanhã. Arthur Hayes foi o editor do New York Times durante a Segunda Guerra Mundial. Por causa do conflito mundial, ele achava quase impossível dormir. Ele não foi capaz de banir de sua mente a preocupação até adotar um lema, estas 5 palavras: um passo basta a mim, tiradas do hino Lead Kindle Light, que diz: guia, luz amável, dirige tu os meus pés. Não peço para ver a cena distante. Um passo basta a mim. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz: acharemos graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nem Deus deixará você ver a cena distante. Então pode desistir de procurar por ela. Ele prometeu uma lâmpada para os nossos pés, não uma bola de cristal para o futuro. Não precisamos saber o que acontecerá amanhã. Precisamos saber apenas o que Ele nos guia e que acharemos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus os abençoe grandemente. Se esse livro tem sido uma bênção na sua vida, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para a próxima leitura. Até a próxima leitura, no qual estaremos falando do fardo do desespero. Um beijo no coração de todos e até mais.